tratada. É quase o estado de necessidade entre a vida do profissional e a vida de quem eles precisam atender. Então, nós conversamos também com representação de favelas, dizendo, olha, às vezes a pessoa morre em casa e o SAMU não sobe. E a funerária não sobe para pegar o corpo fica dentro de casa 2 dias, 3 dias. Então, assim, é essa explicitação da desigualdade que acontece nesse momento. Então, eu acho, Rosa, Luciana, Raimon, Jorge Felipe, que a Câmara, de fato, precisa fazer uma cobrança, como já tem feito, mas mais dura, de que é preciso que esse dinheiro chegue na mão das pessoas, de que haja uma integração dos executivos, prefeitura, governo do Estado e governo federal, se articulem para fazer o dinheiro chegar na mão do povo para que ele possa ficar em casa. A Câmara tem tido um papel muito importante, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa tem aprovado projetos bem importantes, a Câmara Federal também, mas esses executivos precisam atuar, né? E nós precisamos fazer isso acontecer e não ficar entrando nessa armadilha de ruptura democrática, porque é isso que Bolsonaro quer, ele quer ruptura democrática, ele quer interromper os processos democráticos no Brasil, e nós não vamos deixar. O que eu diria como resposta final, Raimon, me desculpando pelo tempo, é de que não pode abrir, não. Não pode abrir, não. A curva está subindo, não está descendo, não está achatada, está subindo o nível de letalidade de casos, e o que nós precisamos fazer é redução da curva antes de aumentar o número de contaminados e de mortes no Rio de Janeiro. Desculpa aí o tempo, mas obrigado. Não, foi no tempo certo, Jandira. Muitíssimo obrigado por sua fala. Tem algumas perguntas, o pessoal está interagindo muito no Facebook, e algumas perguntas que a gente vai colocando. O Freixo está com uma dificuldade de tempo, eu perguntei para ele, mas acho que ele não visualizou no bate-papo. A gente tem tempo de ouvir o Itamar, uma liderança comunitária, popular, ou você está com o tempo estourado, Freixo? Não, eu adoro, o Itamar é amigo de longa data. Eu tenho uma reunião 11 horas, mas eu escuto o Itamar e faço uma consideração, até porque a gente pensa de forma muito parecida, não quero ser repetitivo. Mas imagina, quero ouvir o Itamar. Tá bom, então depois do Itamar a gente passa para você. Itamar, querido, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco, né? O microfone é aberto para você. Alô? Alô? Estamos te ouvindo, Itamar, estamos te ouvindo bem. Tá te ouvindo? Ok. Bom dia para todos vocês, né? É muito bacana participar dessa conversa com gente que eu conheço de tão longa data, né? Benedita, Molon, Freixo, Jandira, e obrigado, Raimon, por esse convite. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma urgência muito grande de colocar, né, um anteparo no posicionamento do prefeito do Rio de Janeiro. Eu tenho dito isso insistentemente, de que o prefeito tem um discurso cínico e uma prática errática e ineficiente. Porque todas as entrevistas que são dadas é um discurso meio frágil, meio débil, mas que a prática, na verdade, é uma prática de alinhamento com o governo federal, de estímulo à flexibilização do isolamento, e a consequência disso é uma estrutura municipal nos hospitais do município, nas unidades de pronto atendimento, muito deficiente. Então, a gente precisa, eu vou usar a palavra que está sendo, escancarar esse posicionamento cínico do prefeito do Rio de Janeiro. A gente que vive em favelas e tem acompanhado o crescimento das mortes em favela, assiste meio estarrecido esse posicionamento político do prefeito de colocar um tomógrafo no terreno da Universal do Reino de Deus. Isso é política. Isso, na verdade, é construir e fortalecer os seus aliados na perspectiva de uma disputa eminente que vamos ter na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem, claramente, a relaxamento das entidades religiosas, é um outro sinal claro que o prefeito está dando de tentar manter o seu segmento próximo a ele.
E agora, mais recentemente, essa tentativa de manipular os números de morte, né, aqui na cidade do Rio, para exatamente justificar e apoiar uma decisão de abrir todo o comércio da cidade. Mas, enquanto isso, a prefeitura não cumpre, paralelo a isso, não cumpre outro papel, que é de fiscalização. A gente assiste também a milícia crescendo, né, e se espalhando pela esse controlando toda a Zona Oeste, e você não tem uma fiscalização nem do município e nem do governo do Estado. Então, fica muito claro esse alinhamento político de uma iniciativa em que a prefeitura faz vista grossa para esse crescimento, como o Estado faz vista grossa para as mortes que a polícia continua exercendo nas favelas do Rio de Janeiro. Não é à toa que a gente tem agora, né, esse período, número maior de morte pela polícia do que no ano passado, 2019. Então, você tem esses entes públicos que continuam fazendo uma política, passando uma dinâmica que é a marca dessas entidades, e principalmente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente pensa na favela, o que sobressai neste momento são as iniciativas locais, a iniciativa de lideranças, coletivos, que vêm, de alguma forma, se organizando, se auto-organizando, para dar conta das deficiências de uma ausência clara do poder público nos territórios de favela e periferia. Então, essa desorganização que a gente está acompanhando aqui, que tem como consequência a morte dos mais pobres, a gente precisa realmente reagir isso de uma forma muito contundente. Então, nessa perspectiva, eu acho que a iniciativa do Observatório ela é muito importante, não só para este momento, que a gente precisa incidir, mas principalmente para o que a gente vai ter que enfrentar para frente. A gente precisa construir exatamente elementos e ferramentas para poder desfazer a disputa nesta cidade de um poder público que seja capaz de dar conta das demandas e do poder organizativo que nós temos. Então, assim, eu fico contente bastante que a gente tem agora nessa conversa aqui, né, a galera lá que está no governo federal, mesmo tendo outro âmbito de atuação, mas são representantes desse Estado, são pessoas que têm uma prática política e uma vida política aqui no Rio de Janeiro e que podem exatamente ajudar a disseminar essa nossa crítica e essa nossa iniciativa de fortalecimento da sociedade civil junto aos parlamentares comprometidos com a transformação, comprometidos com a democracia, para que a gente possa ter um resultado mais efetivo na nossa disputa ao longo dos próximos meses. Ok? Muito obrigado pelo momento aqui com vocês. Nós que te agradecemos, viu, Itamar? Agradecemos muito a sua participação. Você tem colaborado, contribuído muito na construção desse observatório e a sua presença ela é uma marca não só importante, mas necessária para que a gente tenha os pés mais no chão. Muito obrigado. Eu vou passar para o Freixo, mas eu queria ler uma pergunta aqui, um comentário do Anjo Caldas. Bom dia, os vários problemas e as desigualdades, para muitos, para mim, por exemplo, são claras. Mas olhando para frente, o que pode ser feito de forma mais rápida possível? Uma pergunta que vem pelo Facebook. Morro da Formiga, você conhece bem. Morte por Covid acontecendo, trabalhadores de telecomunicações, mortes acontecendo. Concordo com a Jandira, disse aí o Gilberto, não é hora de relaxar com o distanciamento social. Freixo, com a palavra você, meu amigo. Aliás, o Itamar falou, quero lembrar que ontem nós já chegamos a discutir o projeto de programa emergencial para as favelas, e os vereadores estão muito sensíveis, todos os pareceres foram favoráveis, parecer da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade, os vereadores todos deram parecer favorável, eu tenho clareza de que há um interesse muito grande dos vereadores de, na próxima terça-feira, aprovar o projeto que cria um programa de política pública de combate ao coronavírus nas favelas, que é de autoria do nosso mandato, mas com coautoria de diversos vereadores, dentre eles os que aqui estão, todos eles. Com a palavra, Marcelo Freixo. Querido Raimon, obrigado pelo convite. Queria mandar um grande abraço a todos os parlamentares municipais, estaduais, federais,
aos pesquisadores, professores, lideranças partidárias, lideranças comunitárias. A primeira coisa que eu quero te agradecer, Raimon, é pelo efeito terapêutico dessa reunião, né? A gente saber que é possível a gente se sentir bem numa reunião no Zoom, porque não é o sentimento prioritário que a gente tem tido em tanto trabalho dentro de casa e essa crise toda. E ela é muito importante, o teu gesto, ele é muito importante, porque a gente tem falado muito dessas ações unificadas, né, que não são necessariamente eleitorais, mas eu espero que também sejam eleitorais, porque se nós perdermos as principais cidades para a corrente fascista, a gente corre o risco de ter uma reeleição fascista nesse país, o que é o fim da democracia. A democracia pode acabar em duas formas de golpe, né? Antes disso, num autogolpe ou numa reeleição de Bolsonaro. São duas formas da democracia nesse país acabar. Então, que a gente tenha a maturidade, de fato, para buscar essa unidade em todos os momentos, em todos os lugares. Eu espero... Está todo mundo me ouvindo, gente? Porque eu acho que minha internet está... Estamos te ouvindo bem. Está bem claro. Beleza. Porque está congelando a imagem, aí eu fico na dúvida se estão ouvindo aqui, mas é a minha internet. Dizer que a gente tem conseguido vitórias. Eu queria muito dar os parabéns assim, públicos. Aqui já fiz isso pessoalmente para a Jandira, né, um projeto também com uma origem de trabalho muito grande da Benedita. É isso, quando a gente trabalha junto, a gente tem uma potência que é muito maior, mas a capacidade de articulação da Jandira dentro do Congresso. Está vendo, Jandira, esse tempo todo que você está no Congresso não serve só para te provocar dor de cabeça e dores, né? Serve também para te provocar a capacidade de conduzir um trabalho tão grande, tão bonito como esse que você fez, e uma vitória muito importante na área da cultura. A gente precisa entender o que está acontecendo, e aí, para não sair do Rio de Janeiro, eu queria só resgatar um pouco a fala do Itamar. É muito surpreendente, você tocou nesse ponto, Raimon, que o Rio de Janeiro tem um número de mortes maior do que a China e a Índia. A gente tem que falar sobre isso, né? Porque isso é muito contundente, é um número muito forte, e numa escalada crescente. Nós tivemos mais de 1.000 mortes na última semana. Uma questão especial é o quanto a questão da pandemia se relaciona com a desigualdade, né? A desigualdade vai matar muito na pandemia. A gente precisa falar sobre isso. E aí a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro e entende uma cidade onde quase 1/3 da sua população mora nas favelas, onde você tem uma desigualdade brutal, uma das cidades mais desiguais do mundo, onde você tem áreas dominadas completamente pelo crime, e aí as áreas de milícia, a milícia está exigindo, aliás, não é coincidência, a milícia tem a mesma posição do Bolsonaro, exigindo a volta ao trabalho, né? Porque a milícia depende da volta da economia para que ela fature mais. Então, tem ainda uma ação onde esse Estado está leiloado, vitimiza ainda mais essa população mais vulnerável ainda de um Estado. Não é um Estado ausente só porque não garante saneamento básico, água ou emprego, é um Estado ausente também do cotidiano das pessoas, e nas áreas de milícia as pessoas estão sendo obrigadas a abrir o comércio, obrigadas a voltar a trabalhar. Isso é uma tragédia completa. E uma atenção especial, por exemplo, os números da Rocinha são muito graves, mais do que em outros lugares, pelos números que tem aqui. Os números da Rocinha chamam a atenção. Então, se nós não tivermos uma capacidade de trabalhar sobre essa desigualdade, e aí esse é o espírito maior que tem que ter da nossa unidade de ação, né? O tratamento da pandemia e do pandemônio. A gente tem um golpe fascista em curso no país, a gente tem desdobramento desse fascismo no Estado e no município, e a gente não pode descuidar disso. Assim, tem um governo fascista governando de forma fascista. O fascismo não está só na cabeça do Bolsonaro, ele está nas ações do governo, né? Acabei de receber aqui, Jandira e Bené, um ato que vai ter na Urca, em frente aos quartéis, no dia 31, né? Eles estão convocando as pessoas para o dia 31, em frente a todos os quartéis, contra o STF, contra o Congresso e contra o comunismo, né? Então, a gente está lidando com o pandemônio e com a pandemia. Como que a gente vai lidar com isso? Tem que ter uma articulação política que, sobre a pandemia, enfrente a desigualdade. Porque o isolamento, que é tão fundamental que a gente está falando, ele não é a mesma coisa nas áreas mais pobres. Áreas sem saneamento, áreas com um grande volume de pessoas morando em casas com pouquíssimos e pequenos cômodos,
Então, se nós não tivermos uma capacidade de aprovar renda básica por um tempo maior do que está sendo previsto em quase todos os projetos de lei, fazer com que essa renda básica chegue fundamentalmente nas pessoas, o debate da renda básica é um debate estratégico entre nós. Nós temos que priorizar o debate da renda básica como algo fundamental no enfrentamento à pandemia. Então, somar as nossas atitudes no legislativo e no conjunto da sociedade. E nós temos que, hoje a gente também tem, acho que precisamos falar sobre isso, né? Eu, particularmente, acho que o Witzel não sobrevive, eu acho que o Witzel vai cair, né? Principalmente depois das atitudes de ontem e de hoje, já teve saída de líder de governo. Eu acho muito difícil que o Witzel continue governador, né? Isso é um efeito da crise bolsonarista, porque o Witzel é fruto do bolsonarismo. A gente precisa entender essa crise do Witzel, não é só uma crise de corrupção, é uma crise de um modelo, é uma crise de uma política, é uma crise oriunda de um acidente histórico que nós tivemos nesse país, que é o bolsonarismo. Mas o governo Witzel, com essa ruptura que haverá, é um momento também de nós incidirmos para que essa política de segurança não vitimize ainda mais as favelas, porque você não pode ter situações como nós tivemos na semana passada. Nós não podemos ter na Cidade de Deus, no momento onde está se entregando cesta básica, toda uma ação voluntariada, que a única coisa que acontece de fato que está mudando a vida das pessoas não é com o Estado, é com a ação da sociedade civil, e ter uma operação policial matando as pessoas no mesmo momento. Então não pode ter. Então a forma de incidir também sobre esse governo tão fragilizado que é o governo Witzel, que eu acho que haverá uma mudança profunda, nós temos que agir também. Ou seja, Raimon, a sua iniciativa ela é muito importante para que a gente possa ter uma agenda de ação, né? Mais do que esse efeito terapêutico, a gente ouvir quem a gente gosta, que é maravilhoso e é bom em tempos de pandemia, que a gente possa ter uma agenda de ação. Eu proponho que a gente tenha essa agenda pensando na renda básica, pensando na ação direta de enfrentamento à desigualdade e de como a gente pode derrotar o fascismo que é galopante nesse país, né? Não dá para discutir dessas coisas. Da mesma maneira que não dá para falar em saúde e economia de forma separada, né? Não existe, em nenhum lugar do mundo se tratou disso de maneira separada. Quem tentou, errou e teve o maior número de mortes, e o Brasil já é o segundo país com o maior número de mortes no mundo inteiro, né, de forma muito acelerada. Eu acho também que a gente não pode descuidar das ações fascistas que estão colocando, porque a ameaça de um golpe ela é real. Enfim, eu não quero repetir o que já foi dito aqui por tantos outros. Eu acho que a gente precisa, por fim, eu acho que a gente precisa também, e eu já comecei a fazer um pouco isso, depois a gente divide isso num segundo momento, eu acho que a gente precisa de uma pressão internacional sobre o Brasil. Acho que é muito importante que a gente consiga conectar com atores internacionais, atores políticos internacionais, forças políticas internacionais, para pressionar o Brasil em respeito à democracia, em respeito à vida dos brasileiros, porque as duas coisas estão igualmente em risco. Eu acho que nesse momento isso é importante. Obrigado, Raimon. Daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu tenho reunião 11 horas, mas muito importante a sua iniciativa dessa unidade aqui. Um abraço em todos. E todas. Freixo, muitíssimo obrigado, viu, por sua fala, por sua presença, por sua disponibilidade de estar conosco aqui. Lembrar também que o plano de ação para o enfrentamento da Covid-19, o Cunca está me ajudando a lembrar aqui, o plano de ação para enfrentamento da Covid-19 nas favelas, apoiado pelas comissões da LERJ, né, Renata Souza, Marta Rocha, Valdec Carneiro. O Edilância diz aí, muito importante o seu papel, Freixo, Jandira, Benedita, Molon, nessa situação tão difícil que o Brasil enfrenta. Esse grupo me representa, disse a Fátima Carvalho, dialogar e buscar soluções por conta, para acompanhar os dados, né? Lembrar
gostaria, eu fiz aqui, coloquei o nome de cada um, mas foi aumentando. E dizer que eu não poderia de cumprimentar particularmente essa figura fantástica, extraordinária, de grande luta em defesa da comunidade o tempo inteiro, que é o nosso querido Itamar. A gente vem de longas datas, né? Assim como o Cunca, né? Encontrar o Cunca aí, só mesmo você tomando uma iniciativa dessa para a gente poder se encontrar aí, como a Jandira e o Freixo. Não, Jandira não. O Freixo e o Molon precisaram sair, mas eu gostaria de dizer que este é um grande momento, e eu não vou deixar de dizer isso, ainda compreendendo que esse encontro tem um objetivo, né, e esse objetivo está bem incorporado por nós. A sua iniciativa, Raymond, é a iniciativa extremamente necessária, não só para o observatório nesse momento de pandemia. É preciso que a gente construa na cidade do Rio de Janeiro o que está sendo construído e que é construído na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A nossa representação do Rio de Janeiro compondo uma frente de oposição consequente, que leva ao contrário. Ao contrário, é uma oposição aos exageros do governo, né, à falta de assistência do governo, mas nós não somos oposição ao povo. Portanto, temos lá votado juntos em defesa desse povo, não só agora na pandemia, que agora é um esforço, e por que não dizer também um esforço do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que tem um papel importante nesse contexto. É importante, sim, colocar de por que não a cidade do Rio de Janeiro, até mesmo a partir desse observatório, começar a discutir essa cidade. Depois, cada um pode seguir o seu destino, mas nós não podemos brincar com esse momento diante de um governo autoritário e que esse governo autoritário influencia os demais. É por isso que o Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, tem tomado posições que agradem o governo federal. Por conseguinte, o governo do Estado tem tomado também outras posições, porque contesta, em parte, o governo federal, mas, em outra, aplica, principalmente na segurança pública, aquilo que nós já consideramos uma barbárie, principalmente nas nossas comunidades. Não só pelas as últimas mortes na comunidade, mas é porque, num tempo de pandemia, onde tudo procura se dar uma trégua, e ele manda fazer incursões nas comunidades, por que não faz uma incursão na hora que as pessoas morrem na comunidade, que tem que carregar o seu caixão, que tem que carregar o seu defunto, porque não se tem uma assistência pública naquele momento? Como é que não vai dar atenção para ver as comunidades que precisam, no isolamento social, tomar banho, lavar suas mãos, sabe? Ter álcool gel, quer dizer, e a comunidade é aquela que primeiro se organiza entre si e ela sai e vai defender ali a sua saúde. Que é isso, Raymond, que você tem acompanhado com o seu mandato na cidade do Rio de Janeiro, e é isso que os demais vereadores também que estão nessa luta do povo, eles têm visto que a primeira iniciativa foi das próprias comunidades, se juntaram entre si, cuidaram um do outro, e depois foi feito o apelo à sociedade e os demais foram entrando. Bom, dito isso, eu quero responder a pergunta pela qual nós também fomos convidados por você a estar aqui. Não pode acabar com o isolamento social. Esse tem sido o mais forte argumento para que a gente possa
da segurança para essas pessoas. Nós não podemos brincar com o Covid-19. Nós estamos vendo aí as pessoas morrendo, principalmente as pessoas que estão morando na Zona Oeste. Nós sabemos perfeitamente, não foi coincidentemente que perdi minha irmã, perdi meu sobrinho, tudo Zona Oeste. E a gente sabe da situação que hoje essas pessoas estão enfrentando. Tente chegar na Casa da Moeda. Por ali você já vai ver que tipo de assistência aquelas pessoas estão tendo ali, e até mesmo os trabalhadores da Casa da Moeda. Então, não podemos sacrificar esse povo. É preciso dar assistência, é preciso que esse povo tenha o acesso à água, porque isso é importante. Nós precisamos levar as informações para as comunidades também, cada um de nós. Essa rede tem que ser uma rede fortalecida com as pessoas que formulam, que planejam política. Nós temos que fortalecer os nossos fóruns, os nossos conselhos da cidade, porque a política esvaziou os nossos conselhos. Os conselhos já não são mais o controle social, porque quem manda é o presidente, ele agora é médico, ele é advogado, ele é juiz, ele é promotor, ele é o tribunal, ele é o Congresso Nacional, e nós precisamos ver como isso acontece na cidade do Rio de Janeiro. Então, é melhor para nós, principalmente, resgatar o Tribunal de Pequenas Causas, o Tribunal Municipal de Pequenas Causas. É preciso que tenhamos para acompanhar esse observatório, porque pós-pandemia nós iremos precisar de... Vai ser outra cidade, por mais que queiramos ou não, será uma outra cidade. Nós estamos pensando no aqui e agora, e é importante, é emergencial, mas temos que pensar no depois. O que vai acontecer com essa cidade? O que vai acontecer com a política de direitos humanos? Quando já não tiver mais ninguém aparecendo na tela, onde a televisão não estará dizendo o número de mortos, mesmo que o governo federal não queira e o Crivella diga que 80% já diminuiu de morte de coronavírus na cidade. Então, mesmo assim, nós teremos e seremos essa voz. Será exatamente esse observatório que irá acumular para que nós sejamos, pós-pandemia, essa voz que é extremamente necessária para levar a população a retomar as suas atividades, sejam elas quais forem, sejam elas da educação, da saúde. Também é preciso fazer essa denúncia e ajudar a todos esses profissionais da saúde. Nós não podemos, eles estão morrendo em defesa das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos exigir que o governo coloque os equipamentos necessários. A proteção individual é um absurdo. O que nós estamos ouvindo de alguns profissionais que estão morrendo quase na porta do hospital, depois de ter saído de um plantão, depois de ter ido para suas casas, ele tem dificuldade de voltar para ter um tratamento. Isso está acontecendo. Mas nós e você, com essa iniciativa, coloca também um instrumento de solução. Nada como o diálogo, nada como aproveitar a expertise de cada um, para que a gente possa realmente favorecer o que nós, e o objetivo também é favorecer a democracia participativa. Você fala muito nisso, Raymond, da democracia participativa. Mas nós estamos criando isso, vamos estar juntos, ajudando, para que haja um controle social consciente, para que a gente possa afastar esse fantasma da vida do povo brasileiro e que a gente possa realizar, né? Fazer com que uma pressão na cidade, impedir que esse comércio seja aberto, porque as pessoas também estão se contaminando quando elas vão ao comércio. Tem pessoas que estão contaminando, mesmo estando em casa, mas ele precisa de alguém levar alguma coisa e ele também está tendo essa contaminação. Então, parando por aqui,
eu quero dizer que estamos disponibilizados para somar. Acho que a oposição, a bancada do Estado do Rio de Janeiro da oposição, ela é uma senhora bancada, é uma bancada comprometida, e aí não quero fazer alusão nenhum nem outro, mas dizer que ela é uma bancada que está fazendo o seu papel. Eu acho que, através do Observatório Carioca, da pandemia, se pode também, e aí nós estamos com o Jorge Felipe aí, que é o nosso presidente da Câmara, a Câmara pode fazer muito, junto à Prefeitura, ela pode fazer muito, ela pode colocar também que possa auxiliar, né, nessa chamada contribuição emergencial, que nós possamos contribuir com todo esse pessoal, com todo esse povo, e dar parabéns para você. Parabéns para os seus colaboradores nesse observatório. Considere a sua bancada federal no Rio de Janeiro, de todos os partidos, né, que estão com essa política, com essa bandeira. Considere também do observatório para que a gente possa estar contribuindo cada vez mais com esse trabalho. E que passe logo, né, esse malefício da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e que a gente possa ter dias melhores, com mais unidade, com mais coração e responsabilidade pelo que está acontecendo nesse país. Obrigado. Benedita, querida, nós que agradecemos e muito, viu, a sua participação, agradecemos e muito que você tenha se disponibilizado para estar conosco. Nós estamos, conforme dissemos no início dessa nossa reunião, privilegiando a presença das deputadas e dos deputados federais. A presença da Benedita e da Jandira, do Molon e do Freixo, foi, de fato, nessa reunião um grande enriquecimento, e a gente vai trabalhar para que haja muitos desdobramentos. Mas também a gente precisa, né, claro, e nós não podemos perder de vista que os parlamentares municipais, eles foram convidados, e os que aqui vieram também enriquecem muito essa reunião, porque na ponta, a gente tem feito muito debate e também temos trabalhado muito, com muita unidade. É claro que é uma unidade construída na diversidade, mas é uma unidade. Nós temos todos pensado muito na cidade. Eu queria pedir aos vereadores para que eles também fizessem um posicionamento. Como a gente está dentro de uma live, a gente vai tentar fazer um pronunciamento, uma fala rápida, e aí eu vou, presidente, quebrar a hierarquia e começar com as mulheres. Pode ser, presidente? Aí eu começo com as mulheres. Eu peço uma fala da... Claro. Então tá bom. Então eu vou pedir uma fala da vereadora Rosa Fernandes. Pode ser, Rosa? Claro. Depois da Rosa, eu peço uma fala da Luciana, tá? Rosa. Cumprimentar você, Raymond, por essa iniciativa. Eu fico muito honrada de dizer que essas reuniões deveriam acontecer mais vezes, porque esse processo todo que nós estamos há cerca de 70 dias, certamente já teríamos tido uma contribuição grande que vem dos representantes e parlamentares federais, estaduais, que engrandecem muito a nossa casa e a nossa cidade. E como foi dito aqui, eu fiz algumas observações, porque eu estou em processo de aprendizado, então eu fiz observações todas que eu acho importantes. Mas antes disso, eu queria cumprimentar o presidente da casa e queria mandar um abraço a duas pessoas que eu não vejo há muito tempo. O meu amigo Jorge Bittar, vereador comigo, eu tenho um carinho enorme, tá? Assim, um respeito muito grande. Dizer que a presença do Lorde, que não existe mais que é a figura do Jorge Bittar, a gente tem hoje duas figuras que representam esse
essa figura elegante, educada, generosa, que são os vereadores Tarcísio Mota e o Verimon, que tem essa postura elegante, agregadora. Então, assim, sinto muita saudade de você e tenho muito carinho. Vereador também Gilberto Palmar, vereador, olha, foi vereador, né? Ou coisa antiga. Assim, um abraço grande, é um prazer enorme estar aqui com você. Um beijo para a Jandira, que tem uma postura invejável, uma pessoa que estuda, que entende e que passa uma série de informações. A Lúcia Souto, que eu tenho uma imagem extremamente positiva. Beijo para você, Rosa. Extremamente positiva de passado, de histórias que eu vivenciei em outros governos, e da nossa senadora, eterna senadora Benedita da Silva, que eu tenho uma honra de estar aqui junto com vocês. Dizer que algumas falas aqui me chamam a atenção. A primeira delas é que essa união de forças políticas, seja ela de que partido for, em prol de um objetivo maior, que é a preservação da vida, eu acho que é fundamental. Não dá para ter um discurso político partidário nesse momento. Acho que seria uma temeridade. Eu acho que o discurso da pandemia e a união de forças em prol de preservação da vida é o ponto maior e máximo que a gente tem que tratar até que isso uma solução, ou pelo menos que tenha um desenrolar melhor do que o que a gente está vendo hoje. A independência de poderes, eu não sei quem foi que falou, mas alguém citou a questão da independência de poderes. Acho que essa é a prática que deveria ser o ponto que mais fortaleceria as nossas posições. Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. A Câmara também não é diferente das outras instâncias, não tem independência enquanto uma casa legislativa, tem toda uma base, né, forte de sustentação do próprio governo, que muitas das vezes interfere no encaminhamento daquelas questões que a gente entende que sejam as mais corretas. Jandira falou também da questão da redução do número de equipes. Na verdade, Jandira, a redução das equipes de saúde da família é apenas o reflexo da falta de investimento que essa administração municipal vem fazendo ao longo dos anos, reduzindo cada vez mais os investimentos na área da saúde, o que tem trazido um prejuízo enorme para a população, com a falta de profissionais, com falta de medicamentos, com falta de equipamentos. Então, assim, esse sucateamento que ocorreu e que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, a pandemia chega e encontra uma realidade pouco favorável. E aquilo que já estava desestruturado se agravou por conta de toda uma demanda gerada por essa doença. A questão da fake news, eu acho que foi o Freixo que colocou a questão de fake news, não sei se foi o Freixo ou Jandira, mas, assim, eu vejo, talvez, o maior agravante de todo esse problema. O fake news, além de trazer um prejuízo enorme na vida das pessoas, isoladamente, ela tem trazido um prejuízo de atuação do país, em relação principalmente a essa pandemia. A desorientação das pessoas em relação àquilo que deve ou não deve ser feito termina fortalecendo a vontade interna de cada um de tomar determinadas atitudes, se baseia em determinadas orientações que melhor lhe convém, para poder justificar aquilo que está usando. Então, eu acho que é um desserviço, e eu acho que o Brasil dá um péssimo exemplo
para o resto do mundo, de falta de rumo, de determinação, de pulso e de união dos poderes em prol daquilo que a gente entende ser importante. Infelizmente, na nossa cidade, Jandira, não é prioridade. A prioridade da cidade, a gente tem observado e tem alertado sobre isso já há algum tempo, com a parceria dos vereadores que estão aqui nessa sala. As prioridades hoje são os campos de grama sintéticas, as praças, o asfalto, a publicidade, de forma descarada e vergonhosa, no momento da crise da saúde, da quantidade de óbitos que o país está vivendo, e a cidade não é diferente, da quantidade de contaminação que a população está sofrendo, assistir diariamente às ações de licitações ou de emergenciais em relação a determinadas ações que não correspondem à área da saúde, que não correspondem à necessidade da população. Os hospitais federais, e aí eu acho que é um papel importante dos deputados que estão aqui presentes, tenho certeza da briga de vocês, é vergonhoso. São unidades que não funcionam e, na verdade, são talvez as unidades mais poderosas que nós teríamos na cidade do Rio de Janeiro. São estruturas megas, o Hospital do Andaraí, aí é coisa de gente antiga como eu, o Hospital de Bom Sucesso, e as outras unidades que o governo federal tem na cidade do Rio de Janeiro, que não teríamos necessidade dos hospitais de campanha, se nós tivéssemos, provavelmente, todos esses leitos funcionando e atendendo a população como deveria. Você não consegue acessar a nenhum desses equipamentos de forma tranquila, que haja um atendimento e uma retaguarda para o tratamento de Covid-19 na atual conjuntura na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho assim, criticar, mandar mensagens falando da cidade, falando do Estado. O governo federal tem que dar exemplo, tem que começar por ele. Ele tem que manter os seus equipamentos em condições de atender a população, até porque ele está muito mais estruturado e tem muito mais recurso para manter esses leitos funcionando do que qualquer outro ente. Então, assim, eu fico boquiaberta quando eu vejo que isso não tem eco, que isso não soa no ouvido das pessoas. Ver o Hospital de Bom Sucesso, que é perto de mim, é perto da minha casa, sem atender a população, além de suspender todos os atendimentos, cirurgias eletivas, né? Não atende emergência, também não atende Covid, não está estruturado, não está preparado. Por que não veio fazer intervenção nos hospitais federais do Rio de Janeiro? E botava para funcionar. Gastava dinheiro nos equipamentos federais, precisava nem ficar repassando dinheiro para o Estado ou para o município. Gastava esse dinheiro nas suas unidades e nós sim teríamos um legado de investimento nos órgãos federais para atender a população na saúde. Deixava, assim, os hospitais arrumados, depois que passasse a Covid, e nós teríamos um futuro até mais promissor com relação a isso. Assim, eu acho que as coisas que colocaram aqui, e a principal que hoje achei até interessante, em relação ao prefeito, ele vai e volta, essa é uma característica do prefeito da cidade, a sensação é de que ele recebeu ordens para seguir uma determinada linha, mas que ele não acredita verdadeiramente no que ele fala. Então, essa fragilidade
me passa como algo que não tem muita convicção. O efeito terapêutico é fantástico. A possibilidade da gente ouvir aquilo que a gente precisa e gostaria de ouvir, a possibilidade de poder falar aquilo que a gente pensa e ser entendido é fundamental. Falando para pessoas que têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo em relação à Covid. Está alinhado nas mesmas propostas. Não estou vendo aqui paixão de partido, de discurso eleitoral. Não, sinceramente, eu não vejo isso. Até porque eu não seria convidada, nem o vereador Jorge Felipe, para estarmos aqui numa mesa como essa. Então, eu estou muito à vontade, estou muito feliz de poder estar discutindo isso, e o melhor de tudo que eu ouvi agora no final, lá do Freixo, foi a questão da milícia. Vou falar porque eu vou ficar em casa mesmo até depois do Natal, então vou ter que vir na minha casa para me pegar. Eu não vou para a rua, vou ficar aqui. Então, estou aproveitando para falar o que eu penso. Assim, tu é de Irajá, Rosa, tu é de Irajá. Aqui é assim, entendeu? Bateu, levou, não tem outro jeito. Eu taco pedra de cima e pego logo quem está do lado de fora. Mas, assim, essa questão da milícia, seja da milícia ou de quem for, de volta da economia, é uma fala que precisa ser mais discutida e analisada. Eu tenho conversado com algumas pessoas e coincide com a fala do Freixo. Isso causa preocupação, nenhuma certeza, mas uma grande preocupação. E aí eu queria propor aos vereadores que estão aqui, que são todos que a gente tem alinhado o nosso discurso nos propósitos da atualidade, né, dos dias de hoje. A gente fala a mesma coisa, o vereador Raimon, a gente é parceiro do vereador Tarcísio, que eu tenho um carinho enorme, da vereadora Luciana, do vereador Jorge Felipe, a gente tem os mesmos propósitos, então facilita bastante. E eu propor que a gente fizesse uma mesa de debate sobre a questão da economia em relação à milícia. Eu acho que talvez seja a próxima pandemia. Essa talvez seja a próxima pandemia. E eu acho que a gente tem que estar preparado para entender e contextualizar tudo isso que vai acontecer na pós-pandemia de Covid-19. Eu queria Rosa, muito você agradecer. Esqueceu de mim, hein? Paulo Pinheiro, te vi. Paulo Pinheiro é meu companheiro das madrugadas, por telefone. E aí sim, a gente troca as figurinhas, porque a gente está em confinamento mesmo. Nós somos idosos, então a gente está em confinamento mesmo. Então, um carinho enorme pelo vereador Paulo Pinheiro, que tem nos ajudado muito na questão da saúde, de todas essas discussões na Câmara nos últimos anos, principalmente em relação ao orçamento e aos investimentos da saúde na Rio de Janeiro. E eu queria muito agradecer o convite de estar aqui, podendo ouvir pessoas que eu tenho uma imagem altamente positiva há anos e anos e anos. O fato de já estar idosa, viu, nos facilita a conhecer um pouco mais a história e as pessoas com os valores que elas têm. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade que eu tive aqui. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Obrigado mesmo. Eu vou agora passar para a Luciana Novaes. Vou pedir a Luciana Novaes para a gente ficar em 3 minutos. Tá, Lu? Contigo, querida. O microfone aberto para você. Seu microfone continua fechado. Estou aguardando que ele seja aberto. Aí, quem é que abre o microfone para a Lu? Faz favor. Que a Lu precisa de um assistente lá com ela. E aí nós vamos só esperar um pouquinho. Lu, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pular você, tá?
Aí depois eu volto para você, vou abrir o microfone para o vereador Jorge. Ah, não, Luciana chegou. Ok, Luciana, contigo, querida. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar todos os deputados que estiveram aqui conosco. Gostaria de cumprimentar a minha grande amiga e companheira Benedita. Um grande beijo para você. É uma felicidade estar aqui participando junto contigo. Cumprimentar o companheiro Reimon, agradecer pelo convite e dizer assim, parabéns, Reimon, pela sua iniciativa, porque é de extrema importância a gente ter cada vez mais diálogos como esse, né? A gente está aqui hoje, assim, é uma questão para debater, uma questão que me preocupa muito, porque o número de mortos tem crescido e os descasos com esse número de mortos do nosso governo é muito grande, né? A falta de planejamento que tem na área da saúde e em outras áreas também. Eu acho que é de um extremo absurdo querer reabrir o comércio nesse momento que nós estamos vivendo, que ainda é um momento de pico da pandemia. Então, assim, o prefeito tem mudado o número de contagem de óbitos, né, para enganar a população da realidade que nós estamos vivendo. Isso é muito grave. Eu tenho muito contato com mães de alunos da rede municipal, principalmente com mães de alunos de crianças com deficiência. Elas estão, assim, muito desesperadas nesse momento, porque muitas delas falam que se as escolas reabrirem, elas não irão mandar seus filhos para a escola, principalmente as crianças com deficiência, porque muitas delas têm problemas respiratórios, problemas cardíacos, têm algumas comorbidades. Então, assim, eu acho que as escolas seria a última coisa que teriam que ser retornado, né, no nosso município, no nosso estado. Até porque essas crianças podem levar o vírus para casa, né, para os seus pais, para os seus avós, e isso é muito preocupante. E a questão da assistência também, né? Porque muitas mães têm reclamado que o cartão alimentação não chega até elas, a bolsa, o auxílio bolsa não chega. Eu acho que assim foi um absurdo que o prefeito fez de não sancionar a lei da ampliação do Bolsa Família Carioca, porque tem muitas famílias dependendo do auxílio do governo, né? Infelizmente, nesse momento onde todos têm passado necessidade, principalmente nas nossas favelas, o governo precisa dar esse auxílio, porque as pessoas têm direito nesse momento. Então, eu acredito muito que debates como esse a gente está cobrando ali na Câmara Municipal é de extrema importância para garantir o direito das pessoas do nosso município, né? E assim, eu estou muito preocupada mediante a tudo isso, né? Tem muitas pessoas que estão nas ruas, ainda não têm essa consciência da gravidade do coronavírus, né? Não estão levando a sério até mesmo as três esferas do executivo não estão levando isso a sério, né? Essa gravidade toda. E não estão dando o auxílio suficiente para as pessoas que teriam que dar nesse momento. Então, aqui o meu apelo é para
que nós possamos ter debates como esse, possamos estar cobrando, né, tanto os deputados federais quanto os deputados estaduais e nós, que os hospitais vão ter uma sobrecarga cada vez maior. Então, nós precisamos garantir os EPIs para os profissionais de saúde que estão ali na ponta, na frente de tudo isso. E também precisamos pedir para que a nossa população continue em casa. Mas, para isso, o governo tem que garantir o direito, principalmente à alimentação dessas pessoas. E eu queria muito agradecer a todos que estão aqui participando, agradecer mais uma vez o Raimon pelo convite. E dizer que nós temos que nos unir para garantir a dignidade para as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana, viu? Muito obrigado por suas palavras. E a gente precisa mesmo estabelecer parcerias. Aqui há uma multiplicidade de partidos, multiplicidade de pessoas. E essa parceria, né, alinhavar essas parcerias com os deputados federais, deputadas e deputados. Estou saindo, tá? Obrigada. Nós agradecemos muito a você também, Jandira. Depois, o Observatório, a gente vai fazer um relatório do que a gente viu hoje, dos caminhos que a gente quer implementar, e a gente contando, claro que podemos contar sempre com a parceria que você sempre deu ao Rio de Janeiro e dá ao Rio de Janeiro e a nós. Viu? Muito obrigado. Raimon. Oi, Raimon? Bené? Querido, eu também vou precisar sair, mas eu já estava mandando uma mensagem para você, avisando de que eu estava assim no meu limite, que eu ia ficar até umas 11 horas somente, mas eu vou precisar sair agora, mas eu quero agradecer a vocês todos, a você, a todo o nosso pessoal, essa paixão que eu tenho pela Câmara de Vereadores. Eu fico brincando com as pessoas, um dia eu volto, quando vocês saírem e forem para Brasília, eu volto para a Câmara. Um abraço grande, viu? E pode contar aí com a gente, porque eu estou em outras lives, aí eu vou ter que entrar, tá bom, querido? A gente agradece muito, viu, Bené? Nós vamos ouvir agora o vereador Jorge Felipe. A gente agradece muito a você pela sua participação conosco. Alegria ter você e sabemos dessa parceria, que é uma parceria muito concreta, muito real. O Observatório vai fazer a síntese dessa reunião e depois vai enviar para todo mundo que está aqui. Um grande abraço. Obrigada. Presidente, querido, que honra ter o senhor aqui conosco, viu? Querido Raimon, mais uma vez eu inicio te parabenizando por esse encontro enriquecedor. Eu estou acompanhando atentamente a manifestação de todos aqueles que fizeram suas exposições. E eu penso que é isso mesmo. Esse é um compromisso comum aos 3 entes federativos, aos 3 poderes. Estamos vivendo momentos de dubiedade, infelizmente, né? Mas nós temos clareza daquilo que a gente quer. A nossa luta primordial é em defesa da vida. E nesse sentido, temos dado toda a contribuição possível e todo o nosso comprometimento. Eu vejo que as questões ideológicas partidárias não nos afastam. Esse momento, toda e qualquer prioridade deve ser voltada
para encontrarmos caminho que possa atender às necessidades da população, principalmente daqueles mais expostos e daqueles mais frágeis. Você sabe, vocês acompanham a ação permanente da Câmara de Vereadores. Agora mesmo, enquanto nós conversávamos, eu liguei para a secretária, para a Bia, secretária municipal de saúde, que tem sido muito solícita conosco, já compareceu a 3 reuniões aqui com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e disse para ela que nós precisamos ter uma conversa com o Conselho Científico, porque o Conselho Científico parece que é o que está orientando, segundo... Congelou a sua fala, presidente. A posição deles a respeito dessa questão do isolamento, do relaxamento desse isolamento, que a gente ainda vê como muito, muito precipitado, né? As coisas como está acontecendo. Agora, eu fiquei muito preocupado com essa liberação de cultos e templos. Eu acho que ainda não é o momento para essas questões. E eu fiquei muito feliz. Ainda ontem eu estava observando o jornalismo, né? E eles dizendo o seguinte, ouvindo a inúmeros pastores, ao arcebispo do Rio de Janeiro, a outras correntes, né, de religiosas, comunidade judaica. Comunidade judaica, todos manifestando a inoportunidade dessa liberação. Então, eu acho o seguinte, sábado está marcado esse nosso encontro com o Conselho Científico da Prefeitura. Sábado, às 16 horas, amanhã. Quer dizer, o tempo todo. Mas eu quero externar aqui algumas preocupações. A questão da milícia, sabe, Rosa, o Freixo fez aquela exposição, eu estava vendo o RJTV de ontem falando da ocupação na mata na Serra do Mendanha. E hoje eu recebia comunicados de amigos e residentes do Rio da Prata, de Campo Grande, que também naquela área, eles estão ocupando toda a área. É incrível como o poder público não se manifesta em relação a essa questão, como deixa isso correr frouxo do jeito que está correndo. A milícia está tomando conta de tudo. Isso é horrível. Olha, a minha esposa tem uma casa de festa no Recreio dos Bandeirantes. Apareceu lá no outro dia um sujeito, você me desculpe, é só para ilustrar, né? E dizendo o seguinte, olha, tem que dar uma mensalidade de R$ 1.500 a título de segurança aqui no Recreio dos Bandeirantes. Todos os estabelecimentos comerciais vão ter que dar essa mensalidade. Eu fiquei horrorizado quando a minha esposa... Isso é uma prática. Não, eu fiquei horrorizado. Eu fui ao comando da Polícia Militar, falei aqui ao comando, não, ao quartel da Polícia Militar, e fiz um relato, que não é possível que essas coisas aconteçam na cidade do Rio de Janeiro. E, meu Deus, nós estamos falando agora do asfalto. Antes eles tinham até uma timidez, né? Tinham um constrangimento, eles ficavam restritos. Hoje não, eles estão tomando conta de tudo. Isso daí é Presidente. Bem, mas vamos voltar para o nosso tema. Isso é exatamente pela falta da presença e dos serviços do poder público. E eles dominam exatamente por isso. Porque um Estado... Mas o que eu gostaria de expressar aqui é o seguinte, a corrente majoritária na Câmara de Vereadores é em defesa da vida. Independente de apoios ao governo, independente a corrente majoritária é nesse sentido. Eu tive a oportunidade de conversar ainda ontem com o doutor Jairinho. Eu falei, Jairinho, eu fico imaginando se o prefeito naquela live, que nós fomos convidados para participar de uma live, se ele me pergunta assim, ô Jorge, o que você acha de nós estarmos liberando os templos? Eu, prefeito, eu acho isso um absurdo. Quer dizer, mas... E o Jairinho falou assim, Jorge, eu responderia a mesma coisa. Ainda bem que ele se limitou a expressar o pensamento dele e não criar o constrangimento de que nós
microfone do presidente está falhando, presidente. Audiências públicas, seja com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Saúde, a preocupação com a questão do erário, com a Secretaria de Fazenda, discutindo projetos que possam contribuir para o aumento de arrecadação, enfim, tudo fazendo para que a Prefeitura não fique sujeita à expectativa de tanto nos angustia, a possibilidade de não ter recurso amanhã para pagar o seu próprio funcionalismo. Agora, isso não é motivo e não pode ser instrumento de argumento para que se libere tudo, para que se permita que, a título de salvar a economia, a gente tenha que sacrificar milhares e milhares de vidas. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos nesse embate, nós estamos nessa luta, nós estamos com esse compromisso de fazer uma vida e dispostos a estar permanentemente nesse campo de batalha, porque dele nós não podemos nos afastar. Nós temos um compromisso sério com a população e vamos honrar e dignificar a representação popular em defesa daqueles que mais necessitam do nosso apoio e da nossa posição firme nessa hora tão difícil para todos nós. Agora, é um desafio que não está restrito ao Legislativo Municipal. É um desafio que está, reitero, afeta os três poderes. A Jandira colocou com muita sabedoria. É um absurdo que está acontecendo com a rede federal. É um absurdo que o governo federal não se vergonhe da sua rede no estado do Rio de Janeiro, com milhares de leitos que não estão sendo ocupados, enquanto a gente vê o sacrifício de todos. Nós mesmos demos com 20 milhões de reais para a Prefeitura, sem que a Prefeitura fizesse qualquer sinalização, a Câmara de Vereadores, como um todo, se manifestou e antecipou 20 milhões para a Prefeitura, para ajudar em hospital de campanha. Enfim, quando esses recursos não seriam necessários para o hospital de campanha se os hospitais federais funcionassem efetivamente. Essa vergonha nós temos que denunciar. Eu não sei o que está vendo com a imprensa que não denuncia isso de forma clara, porque é inconcebível de que o poder público federal, aquele que detém a maior parte dos recursos, né, desse país, não faça a sua parte no combate à pandemia como teria que ser feito. Então, estou externando aqui a minha angústia e meu constrangimento diante de tudo isso que eu estou vendo aqui nesse país, sabe? Nós estamos vivendo de dificuldade, a democracia está correndo risco, sim, todo mundo sabe que está correndo risco, e nós não podemos ficar inertes e acomodados nesse momento, não. Temos que externar o nosso pensamento e estar no campo de batalha. Viu? Obrigado, irmão. Obrigado. Presidente, nós que agradecemos muito, viu? Agradecemos a sua fala e quero aqui fazer um reconhecimento público feito para esses amigos e amigas que estão aqui na nossa reunião, mas também um agradecimento, externar a minha posição para as pessoas que nos acompanham nesse momento pelo Facebook. Quero dizer que o senhor tem conduzido, nesse momento muito difícil da nossa cidade, conduzido muitíssimo bem o trabalho na Câmara Municipal, com todas as tensões que temos vivido, que somos homens e mulheres, portanto somos humanos e os temos mesmo. Então, fazer esse relato, agradecer que o senhor tem sido um timoneiro muito importante nesse processo na Câmara Municipal e agradecer que o senhor sempre tem atendido de todos os deputados, a fala do presidente Jorge Felipe, a fala das vereadoras Rosa e Luciana, as falas, né, anteriores aí do
da Lúcia Souto, que com certeza a gente aprende muito. Eu coloquei no chat aqui do grupo o último relatório que o nosso mandato produziu sobre a questão do Covid. Na cidade do Rio de Janeiro. Fiz isso, inclusive, estimulado por uma pergunta do Marcelo. E isso é importante. A gente pode avaliar e fazer a crítica sobre as razões da mudança, mas voltou atrás. E tem tido algum nível de relação com a questão de como a ciência está. A própria existência desse comitê científico é um dado importante. Por outro lado, as declarações do prefeito, a Rosa falava disso, são absolutamente dúbias. Em vários momentos aponta que precisa reabrir, em vários momentos se alinha com o Bolsonaro. Claramente há uma pressão política para que o prefeito Crivella tome outros posicionamentos. E ele fica nessa linha. E a prefeitura do Crivella nunca teve, no planejamento e na transparência, dados concretos da sua gestão. E isso é muito complicado agora. Falta plano. Acho que foi a Jandira que falava disso. Não tem plano claro e transparente de enfrentamento para o Covid na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um problema. A luz das pessoas em cada uma das regiões da cidade. Mas também é o dado da subnotificação. A cidade do Rio de Janeiro testa menos do que o Brasil. Testa muito pouco. E a gente não tem os dados. Então, qual é o problema? Para responder a tua pergunta, Raymond, a resposta agora é não é hora de reabrir as atividades. Mas para a gente saber a hora certa de reabrir as atividades, a gente precisa de mais confiança nos dados, o que a gente não tem também. E aí é preciso urgentemente que a gente pressione a prefeitura a melhorar a qualidade dos dados. Os dados que estão no Covid, no painel Covid, são dados que revelam a fragilidade deles próprios, por causa da subnotificação, por causa da mortalidade. Esse dado da mortalidade é um dado impressionante. Os dados mostram que no Rio de Janeiro a Covid-19 mata 12,7% das pessoas que têm a doença, que contraíram a doença. Isso não existe, porque em nenhum lugar do mundo é assim. O que significa, portanto? Que a gente aqui não sabe quantas pessoas de fato têm a doença. Como a gente só testa os casos graves, e mesmo estes muitas vezes com sem teste, a gente tem uma falsa dado da realidade. Parece que a doença mata mais do que a realidade. Não porque ele esteja matando mais, porque a gente não sabe de fato quantas pessoas tem. E aí, para fechar minha fala, nós temos recebido, inclusive a Beatriz, secretária de Saúde, tem dito isso, informações da ponta do sistema que mostram que, de fato, a pressão sobre os hospitais diminuiu. Por isso a pergunta do Marcelo, feita aqui no chat, é tão importante. Essa pressão diminuiu por quê? Porque o ritmo de contágio diminuiu? Não nos parece ser esse o caso, mas a gente precisa investigar isso, porque o dado é o inverso. O que a gente está vendo é que quando a Covid está chegando nas favelas e nas periferias, o ritmo do contágio está acelerando. Mas aí a gente precisa entender por que na ponta do sistema eles estão sentindo menor pressão.
É porque se abriu leitos a mais do que isso? Qual é o dado? Porque, nota, para fechar mesmo, se for apenas uma pressão, uma questão momentânea, e o ritmo de contágio seguir alto, se a gente retoma as atividades, a pressão sobre o sistema de saúde vai voltar alarmante, a gente vai viver o colapso, vai viver o pico, e isso aqui não é terrorismo, como a base bolsonarista costuma dizer na Câmara. É olhar para os dados e dizer o que a ciência, o que os dados estão nos dizendo. Eles nos dizem hoje que mesmo com esses relatos da ponta do sistema, que a pressão sobre os hospitais está diminuindo, esses relatos são insuficientes, porque todos os outros dados apontam na direção contrária, de que a forma de salvar vidas, nesse momento, é manter o isolamento social. Portanto, a resposta à tua pergunta no início da reunião, Raymond, não é hora de reabrir as atividades, e que bom que a gente tem acordo com várias das pessoas que estão aqui mesmo de diferentes posições ideológicas. Não dá para falar sobre outras coisas que falaram aqui, milícia, ditadura, etc. Eu queria falar sobre tudo, mas vou me ater a esse debate. Ele também tem compromisso, eu mandei uma mensagem para ver se ele voltava, não sei se ele voltou. Mas eu vou passar a palavra, então, para os 3 minutinhos do vereador Leonel Brizola. Com você, querido. Levou comida para a população pobre. Houve um pacto mesmo com a elite de Buenos Aires, uma elite neoliberal, macrista, entenderam que somente um pacto com a sociedade que era possível, de fato, permanecer no isolamento social. E, se você olhar os dados e os números da Argentina, 500 mortes até agora, ou seja, nada. Eles têm, por ano, 350 mil mortes, mas tiveram compreensão da importância do isolamento, do lockdown por completo. Só poderia ir ao supermercado. Mas o Exército, o governo federal, o governo, de fato, fez toda a distribuição de alimento e de renda para os mais vulneráveis. Construiu, mesmo não precisando, hospitais de campanha, mesmo não precisando. Estavam lá, contrataram mais médicos, mais enfermeiros, com salários adequados, com altas garantias, com proteção, mesmo com problemas econômicos. Então, ao passo que eu quero parabenizar por esse encontro, de suma importância, não para o Rio de Janeiro, mas para o país inteiro. O economista Carlos Lessa dizia que o Rio de Janeiro, aqui há vários Brasis. E quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai mal. Como o Brizola dizia que aqui era o tambor, que ecoava para o resto do país. Então, nesse momento, momento muito difícil, e essa turma da Argentina, muito preocupado com a ruptura democrática do país e que, de fato, está em evidência. Não que vá ter um golpe, ou nesse sentido, não são outros fatores, mas é justamente essa confrontação que está acontecendo e que gera muita desinformação. Por isso que as pessoas não conseguem entender a importância do isolamento social, a importância de ficarmos em casa para que não colapse, de fato, o sistema de saúde. E nós aqui, hoje, fomos uma presença maciça de todos os campos, mas eu vi a Benedita, quantas vezes eu abri a porta da casa do meu avô, a Benedita entrar e conversar com meu avô Leonel Brizola. Molon, o pai do Molon, era piloto da aviação rio-grandense, da Varig, levava na ditadura militar os jornais e as revistas para o meu avô em Nova York. Aqui estou vendo o Jorge Bittar, sabe? Estou vendo companheiros de longa data que pagaram preço na pele,
sabe? Então, o que eu quero, eu não vou continuar, mas eu quero dizer a todos os campos, nossas diferenças nesse momento são desprezíveis. O mundo pede essa unidade. O mundo está clamando por essa unidade. Nós não vamos sair dessa crise econômica, dessa crise pandêmica, sem uma unidade deste campo, de todos aqueles que ainda acreditam na democracia. Diferença, nós precisamos fazer essa unidade. E nós, trabalhistas, temos a obrigação, como dizia meu avô Leonel Brizola, de fazer e tentar unir todos esses campos. Ou vamos ter uma tragédia, olha, que nós vamos nos arrepender nesse momento de não termos lutado minimamente por essa unidade e esse enfrentamento desse campo. E eu digo com todas as letras, sim, não temos mais que passar pano. Há um fascismo instalado no Brasil. Há um fascismo instalado no Brasil. A Argentina aponta isso, o Uruguai já está apontando e preocupado demais com o que está acontecendo. Isso é uma ruptura de toda a América Latina. O Brasil não sai dessa sem ajuda externa e sem a unidade latino-americana. O Rio de Janeiro não sai dessa sozinho, sem essa unidade. Então, meus companheiros, companheiras de todas as vertentes, em nome do meu avô, Leonel Brizola, eu quero dizer meu muito obrigado por essa reunião, a todos que estão aqui. Eu vejo Jorge Felipe, presidente da Câmara, que era do PDT do meu avô, vejo a Rosa Fernandes, cuja sua família também era do partido, e seu pai, companheiro do meu avô, Leonel Brizola. Eu vejo aqui companheiros, o Freixo não chegou a pegar, mas tenho certeza que hoje teria esse entendimento e o Brizola gostaria muito de ter conhecido. A todos os companheiros aqui, Raymond, que estão, eu peço que vamos fazer um esforço para que a gente faça essa união agora, para enfrentarmos esse modelo, essa crise econômica e essa pandemia sem precedentes na nossa história. Eu quero agradecer e, olha, estou muito feliz de aqui, pelo menos, traz uma luz nesse momento escuro e obscuro do país. Meu muito obrigado, viu? Parabéns, Raymond. Muito obrigado, vereador Leonel Brizola. Grande companheiro, grande lutador, grande vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com tanta presença na vida do povo, nas lutas populares. Muitíssimo obrigado. Curto, muita gente já falou muitas coisas importantes. Eu acho que um fato importante dessa reunião é lembrar aí que eu disse há pouco o presidente Jorge Felipe, a marcação de uma reunião com essa comissão científica. Eu acho que isso é importantíssimo, que nós estamos discutindo. A sua pergunta é se é o momento da flexibilização ou não. Eu não vai dar tempo de discutir as questões econômicas, o colchão de proteção, os projetos que não são aceitos pelo prefeito, a ida e vinda do prefeito, a questão da destruição que essa prefeitura fez no sistema de saúde nos seus 3 primeiros anos de governo. Vamos tentar partir para agora. Por que o prefeito quer flexibilizar? E está tudo pronto. A gente sabe, o presidente Jorge Felipe sabe perfeitamente disso. Eles têm 6 etapas prontas e está tudo acertado. O prefeito está tentando apenas pegar alguma coisa, tenta pegar coisas no ar, como se fosse na nuvem, se pendurar na nuvem. Quando ele diz, já dominamos a pandemia, através de uma avaliação que o Tarcísio acabou de falar, que parece que na ponta
sistema, há uma pequena diminuição em clínicas da família ou em UPA. Da presença desesperada de pessoas. Mas isso não acabou. Focos aqui, porque a idade já não permite, né? Número de casos confirmados, número de óbitos confirmados, quantidade de internações e taxa de leitos ocupados. Se é isso que ele vai precisar para saber se está dando certo a flexibilização, antes de começá-la, por que ele não avalia esses dados hoje? O número de casos hoje é maior a cada dia. Nós não temos diminuição do número de casos. Como falou há pouco aí o Tarcísio, aumentando em áreas pobres, como Bangu, Campo Grande, superando áreas de Copacabana, que tem muito mais idosos do que tem nessas outras áreas. Então, esse número de casos já é o primeiro fator. Antes dele passar de uma fase para outra, antes de começar a primeira fase, entenda que o número que ele vai usar para passar de fase já o reprime, nesse momento, de fazer qualquer tipo de flexibilização. O número de óbitos, nós vimos, mesmo com a tentativa, a Secretaria de Saúde voltou atrás, parabéns, a secretária tem tido uma conduta muito interessante com a Câmara de Vereadores, mas o que acontece é que o número de casos é muito grande. Quando ela bota casos oficiais do Ministério da Saúde, de óbitos, e os casos que ela tem quase 2.900 casos que suspeitos. Portanto, continua a capital, e a capital, os leitos da capital necessários são da Prefeitura e são do Governo do Estado. O Governo do Estado está falido, ele faliu. É uma vergonha, os hospitais de campanha abertos pelo Estado não funcionam normalmente. Ele ontem não conseguiu abrir um hospital, ia abrir um hospital com 10 leitos em São Gonçalo. Então, o número de internações é outro fator que não deixa nem o prefeito mudar de uma fase para outra, nem começar da primeira fase. E a terceira é a quantidade de leitos. Veja só, a Fiocruz fez um trabalho muito importante, vou tentar manter o meu tempo terminando agora, meu irmão. A Fiocruz fez um trabalho mostrando que, para o pico da epidemia, quando tivermos o maior número de pessoas contaminadas, a cidade do Rio de Janeiro precisa de 1.000 leitos de CTI e 4.000 leitos de enfermaria. Então, esses dados são os dados que a gente tenta discutir. Os nossos colegas da Câmara, que muitas vezes, na ânsia de proteger o prefeito, temos hoje na cidade, Raimundo, 350 leitos prontos no Hospital de Acari, no Hospital de Campanha do município no Rio Centro, no Hospital de Campanha do Maracanã, temos 350 leitos prontos. E por que eles não são abertos? Porque as autoridades de saúde dizem isso para o prefeito e ele não quer ouvir. Eu não posso abrir. Ele dá uma entrevista dizendo que vai abrir 880 leitos por semana. Ele não consegue abrir. Por que não consegue abrir? Não é por falta de respirador, porque os respiradores estão lá. Ele não consegue abrir, precisa de profissionais. Somente médicos intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. As pessoas não têm confiabilidade. Não é para passar de uma fase para outra. Para a primeira fase, já está reprovada a prefeitura e não pode. Flexibilizar nesse momento.
E outro fato mais importante ainda é a taxa de transmissibilidade, ou seja, quantas pessoas da República para fazer isso. E, lamentavelmente, nós estamos na Câmara, e aí o presidente Jorge Felipe falou, é muito importante que a Câmara entenda que nós temos que discutir isso tecnicamente. Precisamos que esses técnicos cheguem lá e que esses dados que nós estamos discutindo agora sejam discutidos na Câmara. Não há possibilidade da Câmara aceitar, de nós ficarmos quietos, aceitarmos uma flexibilização nesse momento. E tem responsabilidade nisso. O governo municipal, que ainda não deu conta da sua parte, não tem ainda a capacidade necessária para cobrir no momento de crise, porque toda essa isolamento social, a base do isolamento social é fazer com que as pessoas não contaminem mais gente e que o número de contaminados não seja tão grande, para dar tempo que a rede pública se prepare com leitos para oferecer quando isso acontecer em maior número. Portanto, Raymond, não há possibilidade, o governo municipal não tem dados confiáveis para fazer a flexibilização agora. E é preciso que os nossos companheiros da Câmara entendam isso. E é preciso que a Câmara entenda o que fazer, como fazer, e a nossa responsabilidade de chamar o prefeito às falas. Se for o caso, se essa comissão mostrar isso aí, eu acho que é o momento, sim, da Câmara convocar o prefeito para uma reunião. Essa é uma outra proposta a seguir que temos que pensar. Chamar o prefeito para discutir tete a tete com ele os detalhes técnicos para entender que caminho ele pretende. O deputado Valdec Carneiro acho que não está, né? Ele tinha me dito que tinha uma live, aliás, uma reunião, e, portanto, deveria sair. Olha só, quando vocês me parabenizam, eu quero devolver esse parabéns para dizer o seguinte: nós temos aqui um coletivo, e esse coletivo é que, na verdade, está organizando toda essa luta, e todo mundo é convidado a estar nesse coletivo. Eu quero aqui lembrar que hoje esse coletivo, que é o nosso observatório, ele tem, eu vou citar os nomes aqui, e pode ser até que eu me esqueça de algum. Eu vou falar Adair Rocha, Antônio Alquimim, Arthur Obino, Cibele Gonçalves, Cunca Bocaiúva, Elvio Gaspar, Felipe Ador, Gunnar Azevedo, Itamar Silva, Jorge Bittar, José Eduardo Fonseca, José Martins, Leila Tavares, Lígia Bahia, Lúcia a mais de 400 pessoas. Nesse momento, depois de 2 horas e 16 minutos de live, nós temos exatamente 199 pessoas nos acompanhando. Então, é uma grande responsabilidade, não só por isso, mas pelo tema, que nós, os vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais, estejamos de mãos dadas, unidos. E como é bom a gente saber que essa união não se dá só entre nós, mas também com esses trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, esses muitos que estão aqui, que estão construindo quatro companheiros e companheiras deputados federais
Alessandro Molon, do PSB, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL, minha companheira Benedita da Silva, do PT, e esse convite, esse desenho, Raimon, já é muito significativo do desafio das eventuais diferenças em governo federal. Então, este campo, e para além do campo da esquerda, e neste momento eu acho que assim, os democratas de diferentes matizes, organizados sob a forma de partidos políticos ou não, sob outras formas de organização, são do fascismo. Por isso que a formatação que o vereador Raimon propôs, que o Observatório propôs, é muito ilustrativa desse desafio que está posto para nós. Ao mesmo tempo, saudar os vereadores que estão aqui, ou que passaram por esse debate, Rosa Fernandes, Leonel Brizola Neto, Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Luciana Novaes, o presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, de os casos que ainda estão em análise, portanto, os números de pessoas infectadas e os números de óbitos, necessidade de lutar por sua própria subsistência. E para completar, dizendo o seguinte, a pandemia, e nós todos sabemos disso, que estamos no mesmo campo de reflexão e de análise sobre a pandemia escancarou, né, o quadro de desigualdades que está posto no Brasil, no Estado e na capital. Porque nós identificamos pessoas com muitas dificuldades de enfrentar o vírus, de enfrentar a pandemia e se tornar presas fáceis à Covid-19 em função das condições já muito insalubres, já muito situadas no tempo do século XIX, condições de vida indignas, em que muitos estratos e segmentos da população carioca vivem ainda hoje, nos territórios periféricos, nos territórios de favelas, não é por outra razão que o número de mortes, seja do povo negro, seja das populações e segmentos mais empobrecidos, é cada vez maior. Por isso, também dar destaque a este fenômeno, que é o escancaramento, por assim dizer, da desigualdade brutal que a pandemia revelou para quem hipocritamente não fingia não ver, para quem não percebia, para quem não estava atento a isso. Então, acho que o Observatório, e aí concluo, Raimon, é uma iniciativa indispensável para esse monitoramento e acho até, ouso dizer, que o Observatório deve ficar no pós-pandemia. Esse é um instrumento do qual a gente não pode abrir mão. Passada a pandemia,
Esse observatório pode cumprir um outro papel, um papel de monitoramento permanente. Pela vida. Ao invés de aparecer o meu rosto, aparece aí. Isso eu falo e está aí o cartão. A nossa live, a nossa transmissão, com uma fala, viu, Rosa Fernandes? Estou te vendo aqui no painel, da Patrícia Graço. Ela diz assim: é um refrigério ver e saber que ainda temos esperança de luta, resistência neste momento tenebroso que estamos passando. Queria terminar com a fala da Patrícia Graço e agradecer a ela. E quero aqui lembrar que nós vamos construir, o Observatório vai construir, vamos propor que o Observatório construa uma carta do Rio de Janeiro em defesa da vida, né? O Observatório Carioca da Pandemia propor essa carta, e a gente vai fazer com que essa carta circule, pedindo à Jandira, a Bené, ao Freixo e ao Molon que eles circulem essa carta na bancada federal do Rio de Janeiro, pedir ao Valdec que circule essa carta no Parlamento Estadual e pedir aos companheiros, todos eles muito queridos, que estiveram aqui hoje, Rosa Fernandes, Luciano Novaes, vereador Jorge Felipe, Tarcísio Mota, Brizolinha e Paulo Pinheiro, para a gente circular juntos esta carta de defesa da vida junto aos nossos parlamentares. E quero concluir a nossa live aqui. Aí pediu o Pedro, pode voltar, Pedro? Muito obrigado. A nossa live agradecendo muito, viu? Agradecendo muito a todos vocês. Seria muito bom